Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Mais uma aula de português chegando aí diretamente, ó, da casa do professor para sua casa. Ei, deixa eu contar para vocês. A saudade só aperta, né? Só aperta. Já são 8 meses aí distantes, mas eu tenho fé que em breve nós estaremos juntinhos novamente, tá? Respeitando aí todas as medidas, mas estaremos juntinhos. A aula de hoje vai ser continuando o nosso conteúdo da aula anterior. Na aula passada, nós vimos um pouquinho sobre conjunções e hoje nós vamos classificar as orações em coordenadas, né? Essas orações coordenadas aí, vocês já viram que elas têm duas diferenças, né? Pode ser coordenada sindética ou coordenada assindética. Hoje o nosso estudo vai se pautar na classificação das orações coordenadas sindéticas. Então nós vamos ver que a partir daquelas conjunções que vocês estudaram na aula passada, vai fazer toda a diferença na classificação das orações aqui presentes. Então, nós vamos começar aí a folhear esse módulo. Vocês podem abrir já aí no capítulo certinho que fala sobre isso. Lá na página 21, vocês encontrarão esse assunto, tranquilo? A partir de então, eu começo aqui a exibir o material para vocês. Então, classificação das orações coordenadas sindéticas. Professor, eu já esqueci o que é sindética. Não se preocupa que eu vou te lembrar agora. Uma oração coordenada assindética é aquela que não apresenta conjunções ali em sua estrutura. Ah, professor, mas eu não lembro o que é uma conjunção. Aí eu vou dizer, pelo amor de Deus, foi a aula passada. Como é que você não lembra o que é uma conjunção? Mas como eu sou bonzinho, gosto de ajudar vocês, eu vou dizer que uma conjunção é um termo usado para ligar duas orações. Exemplo, tem a palavrinha aí, pronto, esse izinho que vocês estão vendo aqui, ó, e suas respectivas classificações, esse i é uma conjunção. Quando eu falo lá, eu gosto de assistir séries na Netflix, mas atualmente prefiro as séries da Amazon. Uou, você tem Amazon Prime na sua casa? Menino, que chique. Pronto, quando você usa esse mas aí, é uma conjunção que você já viu semana passada, que ela se classifica como adversativa. Uma conjunção que traz a ideia de oposição. São 5 tipos, né? Essas conjunções aí. E agora nós vamos ver que dentro da oração cujo período vai ser coordenado aí sindético, tem presença de conjunção. Assindético não tem, sindético tem. Então, se você não lembra quais são as conjunções, vou fazer igual aqueles youtubers falam. Você vai voltar aí a nossa aula anterior e vai começar a assistir novamente para ficar por dentro desse assunto. Porque se eu for repetir tudo aqui, o vídeo vai ter mais de 1 hora. Vai ter 2, sei lá, porque vocês já sabem que eu gosto de falar muito. Então, para não ficar cansativo para vocês, revejam lá, certo? Que vai dar tudo certo. Aí, ó, oração coordenada sindética aditiva. Como assim, professor? A oração não era só coordenada sindética e assindética? Agora já apareceu aí esse termo aditiva? Sim, senhor, sim, senhora. Apareceu o termo aditiva porque quando eu tenho uma oração coordenada sindética e nessa oração ela apresenta uma conjunção aí cuja funcionalidade ou finalidade ou sentido seja de soma, seja de adição, seja de acrescentar uma nova ideia,
eu estou falando de conjunção aditiva. E se é uma conjunção aditiva, essa oração coordenada, que antes era só sindética, agora vai ser chamada de oração coordenada sindética aditiva. Olha o exemplo. Não chove, vírgula, nem faz sol. Note que aqui há a presença de uma conjunção. Esse nem aí é uma conjunção aditiva. E se eu tenho conjunção aditiva dentro do período, a oração vai ser classificada assim, coordenada sindética aditiva. Note que a primeira oração é a sindética, ó, não chove, porque aqui não há presença de conjunção. A segunda é sindética aditiva, porque, ó, tem a presença de uma conjunção. Inclusive, quem estava na aula interativa de ontem pôde perceber justamente esse movimento. Nós estávamos corrigindo uma página cuja atividade cobrava isso daqui, que o aluno separasse o período em duas orações, classificando a primeira como sindética ou assindética e a segunda da mesma maneira. Então, outro exemplo aqui, ó, seria esse. João não só levou uma blusa, como também um cachecol. Note que acrescenta mais uma ação que João realizou. Ele não apenas levou uma blusa, como também, e também, mas também, levou um cachecol. Todas essas palavras que eu falei, e também, mas também, são também, né? Aí, ó, já acrescentando ideias, são conjunções aditivas, minha gente. E quando eu tenho uma conjunção aditiva, a oração que outra hora era chamada de coordenada sindética, agora é sindética aditiva. Agora, quando eu tenho a presença das seguintes conjunções, mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, a coisa muda de figura. Eu não vou mais falar da ideia de adição. Agora eu falo aqui da ideia de contradição, da ideia de oposição. Logo, se eu falo de oposição, lembrei, professor, da aula passada, é a conjunção adversativa. Muito bem, é conjunção adversativa, aquela que expressa uma ideia de oposição. E aí, se você tem essa oposição, já está logo na cara. A oração é coordenada sindética, porque tem conjunção, e vai ser classificada como adversativa, porque a conjunção expressa uma ideia com sentido contrário. Para você não achar que eu estou mentindo, olha o exemplo aí. Choveu muito. Primeira oração. Porém, não alagou a cidade. Isso não aconteceu no dia 2, não, né? A chuva que deu aqui no dia 2, pelo amor de Deus, alagou aí um monte de bairro. Mas vamos lá, vamos pegar o exemplo do livro. Choveu muito, porém não alagou a cidade. O que é que nós vamos observar aí? Note que a primeira oração, ela não apresenta nenhuma conjunção. Se não tem conjunção, não é sindética, é assindética. Então, classificando essa oração, seria oração coordenada assindética. Se G. Anderson colocar uma questão dessa na prova, todo mundo vai acertar, tenho certeza. Olha que coisa fácil. Eu pego e separo as duas orações. Professor, mas eu não sei separar as duas orações. Eu te ensino, eu te mostro. Olha lá, ó. A primeira oração vai terminar antes da primeira conjunção aparecer. Veja, aqui já apareceu uma conjunção. Logo, já iniciou a segunda oração. A vírgula também vai te ajudar muito. Depois da vírgula, já é a segunda oração. Porque, lembra que lá
na oração assindética, elas não são ligadas por conjunções, mas a vírgula une essas duas orações? Pois bem, então é só lembrar, se a vírgula une duas orações, eu tenho que depois da vírgula eu vou ter outra oração. Outra forma de você achar a oração é só olhar para o verbo. O verbo é o caminho mais viável aí para você achar a oração. Eu tenho dois verbos aqui, chover e alagar. Então, já achei, ó. Alagou é um verbo, choveu é outro, uma oração aqui, outra oração aqui. Porém, conjunção adversativa, logo, nós temos uma oração coordenada sindética adversativa. Olha que nome pequeno e bonito, né? A língua portuguesa é bonita demais. Aí, o que é que nós temos aqui agora? Ó, João apressou-se, entretanto, não conseguiu chegar a tempo. Coitado, será que ia para uma entrevista? João saiu cedo, foi lá, passou a roupa, preparou tudo, coitado, e do nada não chegou a tempo. Pense numa sorte que ele teve. A palavra que mudou toda essa segunda oração, se você perceber, foi o entretanto. O entretanto traz essa noção aí de que tudo que João fez antes disso não deu mais certo. Ele pode ter aí, ó, acordado a hora que foi, mas a partir do momento que eu usei o entretanto, já cria automaticamente na nossa cabeça uma ideia de que virá um pensamento oposto a esse primeiro. Logo, nós temos aí uma oposição. Se é oposição, eu tenho conjunção adversativa. Como é que é classificada a oração? Oração coordenada sindética adversativa. Professor, então vai acontecer do mesmo jeito com a explicativa, com a conclusiva e com a alternativa? Vai sim, do mesmo jeito. Se liga. Ora chove, ora faz sol. Lembram que quando eu tenho aí essa intercalação de ora e ora, ou e ou, já e já, eu tenho a presença de conjunções alternativas? Exato. Então, aí, nesse exemplo, é uma oração coordenada sindética alternativa, porque esses horas aí apresentam essa ideia formada, né, de alternância. Ora chove, ora já faz sol. Ora tá calor, ora tá frio. Então, isso é uma alternância, tá? Outro exemplo aí comum, ó, levante mais cedo ou chegará atrasado. Viu? Deu uma ideia de alternância também. Oração coordenada sindética alternativa. A conclusiva é aquela que apresentar os seguintes conectivos. Porque, bora lá. Aparecer logo, assim, portanto, por isso, por conseguinte e pois. Lembrando que esse pois tem que vir depois do verbo, tá? Para ser conclusão. Então, olha aí a nossa barra de exemplificação. As nuvens estão escuras, portanto vai chover. As nuvens estão bem escuras. Por conseguinte, a chuva está próxima. Então, eu tenho duas orações. Essas duas orações em vermelho apresentam o quê? Conjunções. A primeira conjunção é portanto. Eu acho tão chique, né? Usar portanto. Você está lá falando com alguém, aí você diz: ah, portanto, aconteceu isso e eu quero que tudo dê certo na vida dessa pessoa. Enfim, você concluiu lá a ideia, né? Então, esse portanto aí vai causar essa ideia de conclusão. Se eu tenho uma ideia conclusiva,
Se o por conseguinte também traz essa ideia de conclusão, aí lá vou eu utilizar uma conjunção conclusiva agora para terminar a minha fala. Assim, nós temos uma oração coordenada sintética conclusiva. Ponto para mim. Mandem para mim aí no chat, tá? Ou no PV, alguma oração coordenada, para eu ver se vocês estão afiados mesmo. Então, gente, quando se fala em classificar, é facinho. Se você aprendeu quais são as conjunções, você vai aprender a classificar. Porque, olha só, tudo está dependendo da conjunção. Se aparece uma conjunção explicativa, a oração coordenada sintética vai ser explicativa. Se aparece uma conclusiva, vai ser conclusiva. E assim sucessivamente. Aqui ele traz uma explicação sobre a maneira que você vai usar o pois. Vamos ler para a gente entender? Olha a regra. Atenção. Número 1. Vá logo, pois a chuva vai aumentar. 2. Precisa terminar a tarefa. Trabalho, pois incansavelmente. Note que no primeiro exemplo, a conjunção pois está antes das locuções verbais, vai aumentar. E explica o motivo pelo qual a pessoa deve se apressar e sair. Vá logo, pois a chuva vai aumentar. Então, trata-se de uma oração coordenada, sintética, explicativa. O que é que tem que ficar claro aqui para você perceber? Que quando pois for usado aí antes desse nosso verbo, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma ideia de que, quem sabe me dizer, é só ler, tá aí na cara. A conjunção pois está antes da locução verbal. Lembra que locução verbal expressa o mesmo sentido de um verbo? Porque eu tenho um verbo conjugado e um verbo na sua forma nominal. Vai ser a mesma coisa de um verbo aí. Aí eu tenho que quando esse pois for utilizado antes, nós vamos ter a ideia de quê? De explicação. Agora em 2, o pois está depois do verbo e pretende formar uma conclusão acerca de uma atitude qualquer. Então, trata-se de uma oração coordenada sintética conclusiva. Pois antes do verbo tem a ideia de explicação. Pois depois do verbo tem a ideia de conclusão. Oração coordenada assindética explicativa, né? Vá logo, pois a chuva vai aumentar. Veja aí que o pois veio antes do verbo ir, vai aumentar. Então, é uma explicação. Uso da vírgula nas orações coordenadas. Bora ver aí? Então, aí nós temos o seguinte. As orações coordenadas assindéticas são separadas por vírgula. Exemplo. Meu pai sentou-se, franziu a testa, passou a mão na cabeça. Foi o que eu já tinha ensinado para vocês. Toda oração coordenada assindética, ela pode aí vir separada por vírgula. Olha aí como o exemplo nos deu. E todas elas são assindéticas, pois nenhuma apresenta uma conjunção. As orações coordenadas sindéticas também são separadas por vírgula. Exemplo. A palestra era importante, vírgula. Entretanto, poucos a assistiram. Desse lado, nós temos oração coordenada assindética, desse outro, uma sindética adversativa. Atenção! Não se usa vírgula para separar orações ligadas pela conjunção é, se o sujeito delas for o mesmo. Exemplo. Meu pai sentou-se e franziu a testa.
Então, quem foi que sentou-se? Meu pai. Quem foi que franziu a testa? Meu pai. Sujeito é a mesma pessoa. E a regra está dizendo o seguinte: se você tiver a conjunção é e o sujeito aí for o mesmo, não é para usar a vírgula. Não pode, tá? Porque senão você vai separar o sujeito do predicado. E não pode separar, né? Não pode fazer essa separação. Entretanto, se as duas orações apresentam sujeitos diferentes, é possível usar a vírgula, uso facultativo. Facultativo é aquilo que não é obrigatório, você escolhe. Meu pai sentou-se e eu me sentei ao seu lado. Veja, eu posso usar a vírgula aqui agora, porque o sujeito da primeira oração é meu pai. Já o da segunda é eu. Eu, né? O eu aí. Não o eu, professor, tá? O eu do texto. Se fosse eu, professor, aí eu ia dizer sou eu, tá? Então, nós temos o seguinte exemplo. Note que, nesse caso, a vírgula poderia ser dispensada. Meu pai sentou-se e eu me sentei ao seu lado. Então, ficaria aí a critério de vocês. E com isso, nós chegamos ao final de mais uma aula. Para classificar, é só relembrar os conceitos de conjunções. E eu deixo para vocês um abraço e aquele velho ditado de sempre, né? Um cheiro no coração de cada um. Tchau, tchau, galera!